A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso tempo de estudo e reflexão. Quero começar com uma pergunta simples. Você é uma boa pessoa? Você se considera um bom vizinho? A maioria de nós, especialmente nós, o povo de Deus, responderia rapidamente. Claro, eu não roubo, não mato, vou à igreja, dou minha oferta, trato bem as pessoas. Nós temos uma definição muito clara do que é ser um bom cristão. Mas e se a definição de Jesus for radicalmente diferente? E se Jesus nos dissesse que ser bom não tem a ver com os rituais que cumprimos ou com o mal que evitamos, mas tem tudo a ver com a misericórdia que demonstramos? Hoje vamos mergulhar em uma das parábolas mais famosas e mais confrontadoras de Jesus, a história do bom samaritano. E ela vem para quebrar as nossas caixinhas religiosas e redefinir para sempre quem é o nosso próximo. A história, registrada em Lucas, capítulo 10, começa não com Jesus, mas com um desafio. Um doutor da lei, um especialista na palavra de Deus, levanta-se para testar Jesus. Ele pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, o mestre, devolve a pergunta: O que está escrito na lei? Como lês tu? O homem responde perfeitamente, citando o grande mandamento: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus aprova: Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas o versículo 29 nos diz o motivo da conversa. O homem, querendo justificar-se a si mesmo, fez uma segunda pergunta. Ele queria limitar sua responsabilidade. Ele queria que Jesus dissesse: seu próximo é seu vizinho judeu, seu colega da sinagoga. Então ele pergunta: e quem é o meu próximo? É em resposta a esta pergunta egoísta e limitada que Jesus conta a parábola. Jesus começa: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. A estrada de Jerusalém para Jericó era notoriamente perigosa, conhecida como o Caminho do Sangue. E esse homem foi assaltado, espancado, despido e deixado meio morto na beira da estrada. Eis que, por acaso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. O sacerdote era o líder religioso máximo, o homem mais santo que se poderia encontrar. Ele viu o homem ferido e a Bíblia diz que ele passou de largo, pelo outro lado. Talvez ele estivesse com pressa para o culto, talvez ele não quisesse se tornar impuro, tocando em sangue ou num possível cadáver, o que o impediria de servir no templo. A religião dele foi mais importante que a misericórdia. Logo depois, semelhantemente, também um levita. O levita era o assistente do templo, o ministro de louvor da época. Ele também viu o homem, chegou perto, olhou e passou de largo. Ele seguiu o exemplo do seu líder. A conveniência dele foi mais importante que a compaixão. Os dois representantes oficiais de Deus viram a necessidade e deliberadamente a ignoraram. Mas diz o versículo 33, mas passava um samaritano. Para os judeus que ouviam Jesus, isso foi um choque. Samaritanos eram o inimigo. Eram considerados uma raça mestiça, impura, hereges. Um judeu jamais falaria com um samaritano. Era o homem de quem nada se esperava. Mas vejam a reação dele. A Bíblia diz que, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O sacerdote e o levita viram. O samaritano viu e sentiu. A compaixão dele gerou ação. Ele foi ter com ele parou a sua viagem, ele se aproximou do perigo. Ligou-lhe as feridas. Ele usou seus próprios recursos, deitando-lhes azeite e vinho, os medicamentos da época. Pô-lo sobre a sua cavalgadura. Ele desceu do seu animal e colocou o homem ferido. Ele sacrificou o seu próprio conforto e provavelmente caminhou o resto do trajeto. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele não despachou, ele passou a noite ao lado dele, cuidando pessoalmente. No dia seguinte, deu dinheiro ao hospedeiro. Ele pagou a conta e disse: cuida dele,
e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele garantiu o futuro daquele homem. Depois de contar a história, Jesus se vira para o doutor da lei e inverte a pergunta. O doutor perguntou: quem é o meu próximo? Uma pergunta passiva para definir quem lhe tinha que amar? Jesus pergunta: qual, pois, destes te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Uma pergunta ativa sobre quem agiu com amor. O doutor da lei, com dificuldade, ele nem consegue dizer a palavra samaritano, responde: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus não redefiniu quem é o próximo. Ele redefiniu o que significa ser um próximo. O próximo não é quem mora perto de mim, quem vai à minha igreja, quem vota como eu, ou quem tem a mesma cor de pele. O meu próximo é qualquer pessoa que cruze o meu caminho e que tem uma necessidade que eu possa suprir. O sacerdote e o levita perguntaram: o que vai acontecer comigo se eu parar para ajudá-lo? Perderei tempo? Me tornarei impuro? Posso ser assaltado? O samaritano perguntou: o que vai acontecer com ele se eu não parar para ajudá-lo? A parábola do bom samaritano é um espelho. Ela nos força a olhar para nós mesmos. Quantas vezes nós, que estamos dentro da igreja, agimos como sacerdote ou levita, passamos de largo pela necessidade, ocupados demais com nossa agenda religiosa, com medo de nos contaminar com o mundo, julgando-o caído na estrada? E Deus nos mostra que muitas vezes a misericórdia vem de quem menos esperamos. A lição de hoje é um desafio. Jesus termina a história com uma ordem direta para o doutor da lei e para nós hoje. Vai e faze da mesma maneira. Não adianta saber a lei de cor como o doutor da lei. Não adianta servir no templo como o sacerdote ou levita. A herança da vida eterna é demonstrada por aqueles que amam a Deus e demonstram esse amor amando o próximo com misericórdia prática. Nesta semana, olha ao seu redor. Quem é o caído na sua estrada? Pode ser um colega de trabalho passando por depressão, um vizinho necessitado, um familiar que todos julgam. Não passe de largo. Tenha compaixão. Pare, gaste o seu tempo, use os seus recursos. Seja você o bom samaritano. Essa é a verdadeira religião.